Oi pessoal, antes de a gente entrar nos vídeos de renda variável, eu resolvi fazer um apanhado para vocês de tudo que a gente falou sobre renda fixa até agora. Por quê? Porque são diversos tipos de investimento de renda fixa e cada um tem a sua particularidade. Tem detalhes sobre impostos, tem detalhes sobre liquidez, sobre mercado secundário, ou seja, se você quiser sair antecipadamente. Então eu resolvi fazer tudo isso num vídeo só, trazer tudo em um vídeo só. Eu não vou me aprofundar em nenhum tipo de investimento aqui, então se você tiver alguma dúvida mais específica, tem os vídeos específicos sobre cada um dos investimentos que eu vou falar, porque a ideia aqui é justamente só fazer um apanhado, só fazer um resumo para vocês. Os principais índices do mercado que você tem que prestar atenção quando vai começar a investir em renda fixa são a Selic e o CDI, porque eles são muito próximos. O CDI normalmente é 0,1% abaixo da Selic, então se você acompanhar a Selic, automaticamente você está acompanhando o CDI, e a inflação, que é medida normalmente através do IPCA. A Selic tem como principal função justamente controlar a inflação. Então, quando o governo percebe, quando o Banco Central percebe que o mercado está muito agitado, está muito movimentado e a inflação está começando a subir, ele pode usar a Selic para controlar. Então, quando a inflação está alta, o governo vai e sobe a Selic para desestimular os empréstimos. Então, fica mais caro você tomar empréstimo no banco. Com isso, o mercado esfria, para de ter essa circulação de dinheiro e a inflação começa a cair. Só que se a inflação ficar muito baixa, abaixo da meta do governo, eles podem ir lá e abaixar a Selic justamente para tentar injetar um pouco mais de dinheiro na economia e voltar a fazer a economia circular, tentar aquecer a economia, tentando manter a inflação sempre dentro de uma faixa. E isso é interessante porque no Brasil existe o centro da meta de inflação, então o Brasil tem uma inflação definida que ele tenta alcançar ela, mas tem uma faixa de erro, uma faixa de tolerância. Então o importante é vocês saberem que existe essa relação entre a Selic e o CDI. A Selic é o principal freio ou acelerador, digamos assim, da inflação. E onde que você consegue essas informações? Basicamente, o melhor lugar para vocês verem é o próprio site do Banco Central. Se você, qualquer momento que abrir o site aqui, é só procurar Banco Central no Google, ou Bacen, ou BCB, vocês vão cair nesse site aqui. Aqui na parte da direita, vocês vão ver que tem sempre dois gráficos. O primeiro gráfico mostra a inflação, aqui em cima está a meta, né, o centro da meta, que é 3,75, um intervalo de tolerância que está aqui mais ou menos 1,25 ponto percentual, e quanto que está a inflação. Aqui você consegue ver um pouco da evolução dela no último ano, e qual que é a inflação acumulada nos últimos 12 meses. No caso, eu estou gravando esse vídeo agora em março de 2021, nos últimos 12 meses a inflação foi de 5,20%. E como é que está a taxa Selic? A taxa Selic hoje está em 2,75%. Inclusive ela foi aumentada nessa semana, na última reunião do Copom. Ela estava vindo aqui, ó, se vocês olharem nesse gráficozinho, ela estava vindo desde agosto de 2020 em 2%. E agora nessa reunião de março de 2021, ela subiu para 2,75%. E por que é importante você acompanhar esses indicadores? Primeiro, porque eles são indexadores de investimentos, ou seja, existem muitos investimentos que usam essas taxas, tanto a Selic ou CDI, que como eu já disse, normalmente é 0,1% abaixo da Selic, ou a inflação para calcular a rentabilidade. Então você pode investir às vezes em 100% da Selic, 120% do CDI, inflação mais 2%, inflação mais 3%. Então, eles podem servir de indexadores de investimento. Mas um dos pontos-chave que você deve acompanhar, principalmente a inflação, é para saber se o seu investimento está sendo um bom investimento ou não. Não sei se vocês lembram no vídeo que eu falei sobre rentabilidade nominal e rentabilidade real. A rentabilidade nominal é aquilo que o investimento te oferece. A sua rentabilidade real, você tem que descontar a inflação para realmente saber se você está tendo um ganho de poder de compra, ou seja, se aquele dinheiro que você está deixando de usar agora para investir, para tentar conseguir um valor maior no futuro, se ele realmente vai te dar uma possibilidade de ter um ganho de poder de compra no futuro, se você vai conseguir comprar mais bens do que compraria hoje ou não. Então, basicamente, quando você investe e consegue uma rentabilidade acima da inflação, você está tendo um ganho de poder de compra. Isso é uma rentabilidade real positiva, porque sua rentabilidade nominal está acima da inflação. Só que tem investimentos, em alguns momentos pode acontecer, de você ter uma rentabilidade nominal abaixo da inflação. Então o que está acontecendo? Você está tendo uma perda de poder de compra. Você está pegando seu dinheiro hoje, vamos supor, R$1.000, que você compraria uma quantidade de produtos qualquer.
Daqui a um ano, você pode ver seu investimento subiu lá para R$ 1.020. Só que aqueles mesmos produtos, aquela mesma cesta de produtos que você compraria com 1.000 hoje, subiu para R$ 1.030. Ou seja, você teve uma perda no poder de compra. Apesar de você ver uma valorização do seu investimento, que ele saiu ali de R$ 1.000 e foi para 1.020, os produtos foram de 1.000 para 1.030. Então você está comprando no futuro menos do que você compraria hoje. Essa é a perda do poder de compra e é por isso que é muito importante você sempre prestar atenção na inflação. Quando você está conseguindo uma rentabilidade acima da inflação, você está tendo um ganho de poder de compra, uma rentabilidade real positiva, e quando você está abaixo da inflação, você está perdendo poder de compra, ou seja, uma rentabilidade real negativa, mesmo que a rentabilidade nominal seja positiva. Então, como eu disse, se a inflação está 5% igual hoje e você está com uma rentabilidade de 3%, essa rentabilidade é positiva, mas a rentabilidade nominal sua, a rentabilidade real sua, que é a diferença entre as duas, está negativa. Só para reforçar um pouco mais a importância de vocês acompanharem isso, eu achei um estudo aqui que mostra a inflação do Brasil desde 1930. Ano a ano, desde 1930, como que variou os preços, ou seja, como que foi essa variação dos valores de uma cesta de produtos. Você repara aqui que na década de 30 teve uma desvalorização, ou seja, o seu dinheiro, só mantendo o dinheiro em casa, por exemplo, você conseguiria ter um ganho de poder de compra, você conseguiria comprar mais coisas no outro ano, porque os produtos caíram de preço. Mas isso é incomum, normalmente os valores são positivos. Então aqui depois de 1933, repare que todos os valores da série são positivos. Os preços do mercado continuamente aumentam, ou seja, o seu dinheiro, se você deixar um dinheiro parado em casa, deixar um dinheiro na carteira, deixar um dinheiro dentro do cofre, ele está perdendo valor, porque no futuro você está comprando menos coisas do que compraria naquele momento. Então, só para a gente dar uma passada aqui nessa tabela, na década de 30 a inflação era relativamente baixa, mais ou menos na mesma ordem que a gente percebe hoje aqui no Brasil, só que na década de 40 começou uma aceleração muito forte dela. Você vê que aqui chegou a 20% em 1944, na década de 50 a gente chegou a ver aqui em 59 uma inflação de 39% ao ano, na década de 60 foi quando ela realmente extrapolou, ela acelerou muito, ela chegou a 92% em 1964, na década de 70 ela ficou um pouco mais contida, mas é uma inflação assim, muito alta, na ordem aqui de 30, 40, chegou até 77% em 1979. Então aqui na década de 80 foi quando realmente estourou a inflação no Brasil, que a gente teve o episódio de hiperinflação no Brasil, que é quando a inflação perde completamente o controle. Aqui em 88 e 89 a gente vê que a inflação foi acima de 1000%. Só para vocês terem ideia, em 1000%, você pega um produto que custava 10 moedas da época, né, 10 unidades monetárias da época, um ano depois ele passou o preço de 10 para 100, na verdade 10 para 110, na verdade, em 1000%. Então, esse é o grau de inflação, você tem os preços do mercado sendo multiplicados por 10 vezes. Essa hiperinflação que aconteceu no final da década de 80, começo da década de 90, foi superada pela criação do Plano Real. O Plano Real conseguiu estabilizar o mercado, conseguiu controlar essa inflação e ela veio caindo ao longo do tempo. Então aí mais ou menos em praticamente 30 anos do Plano Real, a inflação tem caído e hoje o Brasil está conseguindo manter a inflação aí na faixa de 3, 4% ao ano, bem mais próximo do que os países desenvolvidos conseguem, que é na faixa de 1, 2% ao ano. Então é isso, nessa primeira parte eu queria falar para vocês que vocês têm que acompanhar a Selic e o IPCA. Sempre que vocês forem falar de investimentos em renda fixa, vocês têm que ter com esses dois indicadores na cabeça. E também o CDI, mas como eu já falei, o CDI é diretamente vinculado à Selic. Agora, um outro fator que é muito importante quando a gente vai falar de renda fixa é a marcação a mercado. Esse efeito de marcação a mercado acontece quando você quer sair antecipadamente do investimento. Então, como vocês viram nos outros vídeos de renda fixa, normalmente quando você investe, por exemplo, em um CDB, ele tem um prazo de vencimento, às vezes lá de 5 anos. Se você investir e segurar o seu dinheiro até o vencimento lá, beleza, você vai receber aquele valor combinado e tudo certo. Só que se você precisar sair antecipadamente por qualquer motivo, o valor seu investido vai ser atualizado pela marcação a mercado. Então, quando você quer sair de um investimento, você tem que ligar para o seu assessor da corretora, mandar uma mensagem para ele e falar: eu estou com esse CDB que tem vencimento em 5 anos, eu sei que o vencimento é só lá na frente, mas eu quero sair dele agora. Tem jeito. O cara, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse título seu, vai pegar esse CDB seu e oferecer no mercado. E pela lei da oferta e da procura, acontece a marcação a mercado. Então imagine que você investiu aí num CDB de IPCA mais 4%. O seu assessor vai lá e vê que no mercado os CDBs estão sendo oferecidos, os CDBs equivalentes, de mesmo risco, de mesmo prazo,
estão sendo oferecidos a IPCA mais 3%. Ou seja, o seu investimento é melhor do que está sendo oferecido no mercado. Então, o seu investimento ali, ele tem procura por aquilo. Quando você vai vender, vamos supor que você investiu R$1.000, ele foi valorizando, estava em R$1.200 quando você resolveu sair dele. Pode ser que você consiga um valor até acima de R$1.200, porque aquilo lá tem uma procura. Se o que está no mercado é pior do que você tem na carteira, você vai conseguir receber um bônus por aquilo. Só que o contrário também é verdadeiro. Imagina que você tem seu IPCA mais 4 lá, e seu assessor chega e fala, olha, no mercado aqui na plataforma da corretora está sendo oferecido o IPCA mais 5. Então ninguém vai querer comprar esse título seu. Eu sei que ele está valendo aqui, saiu de 1.000 para 1.200, mas a gente vai ter que dar um desconto para conseguir vender ele para alguém. Por quê? Porque esses investimentos, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, eles não têm garantia de recompra do emissor, que é do banco que te vendeu esse investimento. Então o seu assessor vai ter que vender para uma outra pessoa. E acontece isso também no Tesouro. Apesar do Tesouro te garantir recompra, quando você investe em Tesouro direto, seja Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro pré-fixado, o próprio Tesouro recompra aquele título de você se você quiser. Todo dia útil, você basta entrar lá no site da corretora e colocar que você quer resgatar aquele investimento. Só que ele também é influenciado pela marcação a mercado. Só que diferente dos outros títulos, o CDB, por exemplo, você só vai perceber a marcação a mercado se você quiser sair antecipadamente. Se você pedir para o seu assessor, fala, vê quanto que está valendo esse título para mim. Os títulos do Tesouro, não. Todo dia o Tesouro calcula para você quanto que está valendo aquele investimento seu, se você quiser sair. Todo dia você vai ver que tem uma variação na sua carteira, às vezes positiva, às vezes negativa. Por quê? Porque o Tesouro já está mostrando para você, se você quiser sair antecipadamente naquele momento, quanto que você vai receber. Se você segurar até o vencimento, você vai receber aquele valor combinado, mas ele te mostra todo dia quanto que está valendo se você quiser sair naquele momento. E isso é uma coisa que traz muita confusão, porque as pessoas veem, o CDB, meu CDB só rende positivo, meu LCI só rende positivo e meu Tesouro IPCA fica subindo e descendo. Na verdade é porque o Tesouro está mostrando para você essa marcação a mercado a todo tempo. Nos CDBs, nos LCIs, nos CRIs, você só vai ver se você pedir para o seu assessor olhar quanto que está valendo aquele título no mercado naquele momento. Eu deixei até aberto um título do Tesouro aqui na tela para mostrar para vocês como é que funciona na prática esse efeito de marcação ao mercado. Então eu deixei o gráfico aqui do Tesouro IPCA mais 2035. Então quem comprou ele aqui em janeiro, eu coloquei aqui de janeiro de 2019 até julho de 2020, tá? Então quem comprou ele aqui em janeiro de 2019 pegou ele a IPCA mais 4,97%. Repare que a taxa dele foi só caindo. Foi caindo aqui de 4,97, foi até chegar a 2,88% no mínimo. Então a taxa caiu. Quem comprou um título aqui, logo nesse começo, comprou um título melhor do que estava sendo oferecido no mercado aqui. Então o que acontece se você comprou o título aqui e quiser vender aqui? Você tem uma valorização do seu título. Repare que quem comprou nessa data pagou, em uma unidade, se tivesse comprado um título, R$ 3.540 mais ou menos. Olha como é que foi, olha como quando a taxa cai, o preço do título sobe junto. Então eles são inversamente proporcionais. A taxa caindo, o título foi subindo de R$ 3.500, subiu para R$ 4.500. Então aí uma valorização de mais ou menos 30% em 11 meses, porque foi de janeiro de 2019 a novembro de 2019. Então você percebe essas variações nos títulos de Tesouro. Por quê? Como eu disse, todo dia o Tesouro publica quanto que está valendo aquele título seu naquele momento, pela marcação ao mercado, se você quiser sair antecipadamente. Se você segurar seu título até o vencimento, você não precisa se preocupar. Você vai ficar percebendo essas oscilações, mas lá no vencimento você vai receber o valor combinado. E repare como que aqui funciona o contrário também. A taxa aqui depois desse fundo, ela começou a subir, então ela saiu de 2,88, chegou a bater aqui 4,91 e olha o que aconteceu com o preço. Ele saiu dos 4.500 que a gente falou, que está vinculado aqui a esse fundo de 2,88, 2,87. Ele saiu aqui de R$ 4.500 e voltou para R$ 3.700. Então quem comprou um título aqui e segurou ele até aqui, percebeu ali na marcação a mercado uma desvalorização bem grande, uma desvalorização aqui praticamente de 30% também. Então só reforçando, isso aqui é só porque o Tesouro adianta para você, se você quiser sair naquele momento, quanto que você vai receber. Não quer dizer que no vencimento você vai receber um valor diferente, é só para te adiantar mesmo. Esse site é muito legal para quem tiver interesse em ficar olhando, comparando as taxas,
se chama tdireto.com e você consegue esses gráficos aqui para ficar comparando o histórico de variação dos tesouros. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o investimento que não tem nenhum vídeo específico aqui no canal, mas que eu quero colocar na tabela para vocês, que é a poupança. Ela foi criada em 1861 junto com a Caixa Econômica Federal como uma forma de popularizar os investimentos. Inclusive, eles aceitavam depósitos pequenos, até mesmo escravos podiam investir na poupança. E quando ela foi criada para render 6% ao ano. Então não era indexada a inflação, não tinha nada, ela rendia 6% ao ano. Se vocês lembrarem naquela tabela que eu mostrei, aqui na década de 30 você vai ver que a poupança até não ia mal. Ela conseguia render acima da inflação em alguns anos, um pouquinho abaixo aqui, acima, abaixo. Então ela até na década de 30 não foi um investimento ruim. Só que depois, se vocês acompanharem aqui na década de 40, imagina um investimento rendendo 6% ao ano com uma inflação de 20%. Você estava tendo uma perda aí de 14% por ano, nesse ano no poder de compra. Se você pegar aqui no ano de 1954, que a inflação foi praticamente de 26%, a poupança rendendo 6% ao ano e a inflação de 26%, você teve uma perda de poder de compra aqui de 20% nesse ano. E foi assim, a poupança foi seguindo assim até 1964. Então, basicamente, só 100 anos depois da criação da poupança é que ela começou a ser indexada, ela começou a ser vinculada à inflação. Então, começou a corrigir mensalmente pela inflação. Então, uma vez por mês, eles mediam qual tinha sido a inflação naquele período e corrigiam a inflação por aquilo. Só que no final da década de 80, no começo da década de 90, com a hiperinflação, a correção mensal da poupança não estava sendo suficiente. O governo mudou para uma medida diária de inflação e corrigia a poupança diariamente. E foi aí que surgiu um índice que até hoje é utilizado no mercado, que é chamado taxa referencial ou TR. Então, basicamente, a taxa referencial é um indicador de inflação. Hoje ela está zerada, hoje a TR está zerada, mas não quer dizer que ela é zero. Dependendo das condições de inflação e Selic, ela pode voltar a existir, ela pode ter um valor. Então, caminhando um pouquinho mais na poupança, desde a criação dela até a indexação dela, ela rende 6% ao ano. Depois aqui da hiperinflação, ela rende 6% ao ano mais TR. E essa rentabilidade foi mantida até 2012. Em maio de 2012 teve uma mudança muito grande na poupança. A mudança que foi feita na poupança é que ela passou a não render mais 6% ao ano mais TR. Ela passou a render 70% da Selic. Então, quem tem investimentos na poupança até maio de 2012 recebe 6% ao ano mais TR. Quem tem investimento na poupança feito depois de maio de 2012, ela rende 70% da Selic. Só que aí vem quase uma pegadinha na poupança. Eu fiz um gráfico para mostrar para vocês como é que funciona a poupança hoje. Então aqui eu coloquei no eixo X a Selic, está variando aqui, coloquei de 2% a 15%. E aqui quanto que você conseguiria de rentabilidade no investimento. A linha azul é um investimento que eu coloquei em 100% do CDI, como são aqueles CDB de liquidez diária de bancos digitais e alguns bancos grandes oferecem hoje. Eu peguei 100% do CDI e tirei 15% de imposto de renda. Então essa é a rentabilidade que você consegue. Se você investir com uma Selic de 2% ao ano, você vai ter aqui um pouco menos de 2%, porque o CDI é um pouquinho inferior à Selic e tem os 15% de imposto. Mas à medida que a Selic vai subindo, a rentabilidade do seu investimento vai acompanhando. Quando a Selic está aqui, vamos supor, em 15%, a rentabilidade líquida sua ultrapassa 12%. Só que o que acontece com a poupança, que é essa linha laranja? Ela vai acompanhando também um pouco abaixo da rentabilidade que você consegue no 100% do CDI, mas ela vai acompanhando, vai subindo junto com a Selic. Só que quando ela vai passar para cima de 6% ao ano, ela não passa, ela fica limitada a 6% ao ano. Então, basicamente, por isso que a poupança, vocês veem que é muito mal falada nos grupos de investimento, quando você vai procurar sites de investimentos, porque ela te limita a rentabilidade. Quando a Selic está baixa, sua rentabilidade é baixa. Quando a Selic está alta, que a poupança começaria a render um valor mais alto, ela fica limitada àquele patamar de 6%. Bom, passando rapidinho agora para falar sobre os impostos que incidem sobre a renda fixa. Basicamente, o que você tem incidindo sobre a renda fixa é a tabela regressiva de imposto de renda, que eu deixei aqui na esquerda, e o IOF. O IOF, eu vou falar dele primeiro porque é um imposto mais simples. Ele só incide sobre os 30 primeiros dias do seu investimento. Então vamos supor que você pega um CDB de liquidez diária, que você pode investir hoje, resgatar hoje mesmo, ou pode resgatar amanhã. Se você investir hoje e resgatar amanhã, a rentabilidade já vai ser muito pequena, porque foi só um dia de rentabilidade, mas o IOF vai, dessa pequena rentabilidade que você já teve, ele vai pegar 96%. Então basicamente é um imposto
ele é muito pesado nos primeiros dias de investimento e ele vai caindo, começa em 96% no primeiro dia e vai caindo mais ou menos 3 ou 4% ao dia, até zerar depois de 30 dias. Então é muito comum vocês verem as pessoas falando que se você investir em renda fixa, evite resgatar antes de 30 dias, porque vai acontecer a cobrança do IOF e ela pode ser muito prejudicial. Já é uma rentabilidade muito pequena, porque foi um tempo de investimento muito pequeno e as alíquotas de cobrança do IOF são muito altas. Além do IOF, tem a cobrança do imposto de renda em si. Os investimentos que você faz em renda fixa e resgata em menos de 6 meses, sobre a sua rentabilidade é cobrado 22,5%. Se você ficar entre 6 meses e 1 ano com aquele investimento, o imposto cai para 20%. Se você ficar entre 1 ano e 2, o imposto é 17,5%. E se você ficar acima de 2, é o mínimo que você consegue pagar de imposto aqui na renda fixa, que é de 15%. Então, basicamente, são esses dois impostos que incidem sobre os investimentos de renda fixa. Nos 30 primeiros dias você tem o IOF e ao longo de toda a vida do seu investimento de renda fixa, digamos assim, você tem incidência da tabela regressiva, dependendo da data de resgate que você for fazer. Bom pessoal, agora vamos chegar na parte principal desse vídeo, que é eu fazer um resumo de todos os investimentos em renda fixa para vocês. Eu fiz um tabelão aqui em que eu coloquei todos os investimentos que a gente passou no canal até agora. A poupança que eu falei para vocês agora há pouco, o Tesouro, o CDB, os LCIs, LCAs, os CRIs e CRAs e as debêntures. O que eu vou falar para vocês? Vou falar com relação à rentabilidade, ao IOF que eu acabei de mostrar para vocês, aos impostos, então que é no caso o imposto de renda, como é que se dá a liquidez, ou seja, qual que é a facilidade que você tem de resgatar esse investimento, se ele sofre o efeito da marcação a mercado, que é o que eu falei, se você quiser sair antecipadamente, se você pode ter uma perda ou um ganho de valor dependendo das condições do mercado no momento, se ele tem a cobertura do FGC, ou seja, aquele seguro até R$250 mil, no caso de falência da instituição. Então vamos supor que você investe num CDB de um banco R$100 mil e aquele banco quebra, você tem uma cobertura do FGC para valores até 250 mil, então você fica coberto por esse seguro. Sempre que você for investir em renda fixa é importante você olhar se aquele banco está vinculado ao FGC, é só abrir o site do FGC e procurar lá as instituições, mas é bem comum que as grandes corretoras só ofereçam investimentos em renda fixa que estão cobertos pelo FGC. Quando é o caso, é o caso de poupança, CDB e LCIs e LCAs. E aqui na direita eu coloquei uma observação para vocês. Então vamos lá, falando rapidamente da poupança. Como eu disse, existe a poupança velha, que ela rende 0,5% ao mês mais a TR, ou seja, que dá mais ou menos 6% ao ano. É só para quem tem os investimentos até maio de 2012. O IOF, eu deixei um asterisco aqui porque existiria o IOF sobre a poupança, mas não existe. Porque na verdade a poupança rende só uma vez por mês. Eu até deixei marcado aqui do lado que ela tem a rentabilidade mensal. Então se você investe ali na poupança, vamos supor que você põe R$1.000 lá, nos 29 primeiros dias da sua poupança ele não rende nada. No dia do aniversário ele vai ter aquela rentabilidade de 0,5%. Então a poupança funciona de uma forma meio de escadinha. Ela fica sem render nada e dá uma rentabilidade. Fica sem render nada, dá uma rentabilidade. Qual que é o problema nisso? Se você investir, por exemplo, hoje e precisar fazer o resgate daqui a 50 dias, você vai ter tido a rentabilidade daquele primeiro mês, mas todos aqueles outros 20 dias que você teria rentabilidade no segundo mês, você não tem. Esse dinheiro é perdido. Então, por isso que eu quis marcar para vocês aqui que ele só tem rentabilidade mensal. E o que acontece com o IOF? Como ele é um imposto que incide dentro dos 30 primeiros dias, acaba não incidindo na poupança, porque se você não tem rentabilidade nos 30 primeiros dias, o IOF não vai ter o que cobrar. A poupança é isenta de imposto de renda e ela tem liquidez diária, então qualquer momento que você quiser resgatar a poupança, você vai conseguir. Ela não sofre marcação ao mercado, porque você não precisa levar ela ao mercado para tentar vender para uma outra pessoa. O banco devolve aquele dinheiro para você no momento que você quiser e você está coberto pelo FGC. Então, se você aplicar na poupança e o banco falir, não tem problema, você vai estar coberto pelo FGC. Passando agora para o Tesouro. O Tesouro tem 3 opções principais que são disponíveis hoje para a gente no mercado. Existiam algumas outras opções que não existem mais, a gente não consegue investir mais nelas. Basicamente é o Tesouro pós-fixado, que é o que a gente chama de Tesouro Selic. Ele cobra IOF, então como ele tem uma liquidez diária, se você quiser investir agora e sair daqui a 5 dias, vai ter a cobrança de IOF em cima de você, então o ideal é você ficar aí pelo menos 30 dias investido. O imposto que é cobrado é o regressivo, então aquela tabela que eu mostrei agora que começa em 22,5% e cai até 15%.
E aqui eu deixei uma marcação ao mercado aqui, foi uma que eu escrevi pouca. Porque o Tesouro Selic, apesar dele render 100% da Selic, ele tem uma pequena parcela que é pré-fixada. Então ele sofre um pouquinho de marcação ao mercado. Eu deixei separado para mostrar para vocês aqui como que funciona a marcação ao mercado no Tesouro Selic. Repare que se vocês abrirem o site do Tesouro aqui, que é por onde vocês podem simular ou investir no Tesouro, o Tesouro Selic está sendo oferecido aqui, o Tesouro Selic 2024, a Selic, então basicamente 100% da Selic, mais 0,1840. Então ele tem uma pequena taxa aqui pré-fixada. Então ele não é totalmente pós-fixado, ele tem a grande parte pós-fixada que é a Selic, mas ele tem uma pequena parcela. E por que isso é importante? Quando tem variação nessa parcela, existe uma variação pequena, normalmente pequena, no Tesouro Selic. Repare que eu deixei o gráfico aqui de 2019, 1º de janeiro de 2019 até 31 de janeiro de 2021. Olha como é que o Tesouro Selic basicamente era uma linha reta subindo, ele praticamente só valorizava, porque não tinha muita variação na taxa aqui. Ele era oferecido a Selic mais 0,06, depois caiu para Selic mais 0,03, subiu para Selic mais 0,04, mas essas alterações praticamente você nem percebe, são pequenas alterações do gráfico aqui. Só que em outubro do ano passado, o Tesouro precisou aumentar essa taxa. Então o Tesouro Selic que estava sendo oferecido a Selic mais 0,04 passou a ser oferecido a Selic mais 0,38. Então é um valor pequeno, 0,38%, mas em um título que normalmente não tem essa variação, é uma variação grande. Então repare como que no gráfico aqui teve uma queda no valor do Tesouro Selic. Ele caiu aí uma unidade do título mais ou menos de R$ 10.600 para R$ 10.500. Então uma perda aí de pouco mais de 1% que teve nesse título. Com essa subida aqui da taxa, teve uma queda de 1%. E muita gente ficou assustada com isso, porque nunca tinha visto marcação ao mercado no Tesouro Selic. E realmente é muito incomum, é uma coisa bem incomum mesmo. E aconteceu ano passado, mas um pouco tempo depois a taxa já começou a cair, então hoje a gente está percebendo que a taxa está sendo reduzida e à medida que o tempo está passando ele está voltando à normalidade, mas essa queda aqui fez com que muita gente corresse o Tesouro Selic, achando que ele era totalmente pós-fixado, que ele não sofria marcação ao mercado, mas ele sofre um pouquinho sim. Então beleza, é por isso que eu deixei essa marcação ao mercado aqui como pouca, só para falar para vocês que não é comum, mas ele pode sofrer marcação a mercado. Vocês vão reparar aqui que o FGC no Tesouro sempre é não, porque basicamente quando você empresta dinheiro para o Tesouro, você está emprestando dinheiro para o governo e o governo é considerado o melhor pagador de um país, então o risco de calote de um Tesouro é muito pequeno. Então basicamente não existe cobertura do FGC, mas isso não costuma ser considerado um problema. O Tesouro pré-fixado, agora falando dele, é esse Tesouro aqui, que ele tem uma taxa fixa que você contrata. Então, se você investe agora nesse Tesouro aqui, por exemplo, pré-fixado 2024, você vai receber 7,65% ao ano. Qual que é o risco desses títulos? É a inflação subir. Imagina que você contrata esse título a 7,65% ao ano e ele não é indexado à inflação, não é indexado a nada. E a inflação, por exemplo, o governo perde o controle da inflação, a inflação sobe para 10% ao ano. Você vai ter uma rentabilidade real negativa nesse título. Então, o grande risco dos títulos pré-fixados, em qualquer investimento pré-fixado, é a variação da inflação. É a inflação passar para cima da rentabilidade do seu título, do seu investimento e você começar a ter uma rentabilidade real negativa. Mas voltando para a nossa tabela aqui, ele tem IOF também, porque você pode resgatar ele em menos de 30 dias. O imposto que incide sobre ele é o regressivo, a liquidez é diária, o governo garante liquidez diária em qualquer um dos títulos dele. Ele sofre bastante marcação ao mercado, então você vai perceber que se você tiver igual o título que eu mostrei ali agora, sendo oferecido a 7%, se ele passar a ser oferecido a 8%, você vai ver o valor do seu título caindo. Se ele passar a ser oferecido a 6%, você vai ver o valor do seu título subindo. Então ele sofre bastante marcação ao mercado. Só reforçando, se você segurar até o vencimento, você não sofre com a marcação ao mercado, mas em períodos curtos, se você quiser sair antes do vencimento, você vai sofrer com ela. E não tem o FGC. O Tesouro Híbrido, o Tesouro Misto ou o Tesouro IPCA+, cada pessoa chama ele de um jeito, é vinculado à inflação. Então, se vocês abrirem o site do Tesouro aqui, são esses títulos aqui, que te garantem uma rentabilidade acima da inflação. Então aqui, por exemplo, o Tesouro IPCA mais 2035, ele te garante a inflação, então ele vai pegar o IPCA no período mais 3,86%. Eu acho dos títulos do Tesouro, esse aqui o mais interessante, esses títulos IPCA+,
porque eles te garantem uma proteção contra a inflação. Mesmo que a inflação comece a subir, você está protegido contra ela. Então, dentre os títulos do Tesouro, eu acho mais interessante. Ele sofre também um imposto regressivo, a liquidez é diária, você sofre a marcação a mercado também, como eu já disse no começo, e não tem a proteção do FGC. Passando agora para os CDBs, o CDB basicamente é quando você empresta o dinheiro para o banco fazer o que ele quiser com o seu dinheiro. Ele tem liquidez diária, tem alguns CDBs de liquidez diária, você encontra eles principalmente em bancos digitais, mas agora bancos grandes já estão começando a oferecer. Normalmente eles têm uma rentabilidade aí de 100%, 102% do CDI. Como a liquidez é diária, você sofre o IOF, então se você tentar sair antes de 30 dias, se você quiser sair antes de 30 dias por qualquer motivo, vai ser cobrado o IOF de você. O imposto de renda que incide é regressivo, a liquidez do CDB diário é diária, não sofre marcação a mercado, então a qualquer momento que você quiser resgatar, vai ser aquele valor realmente que está na sua tela, e por ser um investimento bancário, você está protegido pelo FGC. Passando aqui agora para os CDBs pós-fixados, eu coloquei aqui um asterisco também no IOF, porque normalmente todos esses outros tipos de CDBs aqui, eles têm um prazo de vencimento mais longo. Você não vai encontrar CDBs com prazo de vencimento inferior a 30 dias, então não vai incidir em IOF porque a rentabilidade, o investimento é um pouco mais de longo prazo, então acaba não incidindo no IOF. O imposto de renda que você vai pagar sobre ele é o regressivo, a liquidez é restrita. Por que eu digo restrita? Você normalmente compra pensando no vencimento, mas se você quiser sair antecipadamente, pode ser possível, mas você vai ter que pedir para o seu assessor tentar vender para você no mercado. Normalmente a liquidez é muito baixa e é difícil você sair desses títulos. Então quando você compra aqui, qualquer um desses que eu marquei como liquidez restrita, o ideal é você sempre comprar pensando no vencimento, pensando em sair só no vencimento, porque sair antecipadamente pode ser muito difícil ou pode ser muito prejudicial para a sua rentabilidade, porque você tem que dar descontos muito grandes para alguém comprar esse investimento de você. Ele não sofre marcação ao mercado e está protegido pelo FGC. Passando para os CDBs pré-fixados, eles são muito semelhantes ali ao Tesouro pré-fixado, então é um valor fixo para que você investe. Então, pelo mesmo caso do anterior, ele não entra no IOF, o imposto de renda é regressivo, a liquidez também é restrita, ele sofre marcação a mercado por ser pré-fixado, por ser aquela taxa. Se você quiser sair antecipadamente, o seu assessor vai tentar ver como estão as taxas do mercado e mesmo assim é difícil sair, porque ele não costuma ter liquidez e também tem proteção do FGC. Passando agora para os CDBs híbridos, que também são normalmente vinculados ao IPCA, também não costumam sofrer o IOF pelo prazo, o imposto de renda que incide é o regressivo, a liquidez, pelo mesmo caso anterior, é bem restrita e sofre marcação a mercado, também está protegido pelo FGC. Passando agora para os LCIs e LCAs, também são investimentos em bancos, você está emprestando para o banco, emprestar para o setor imobiliário ou para o setor de agronegócio. Existem as mesmas opções de rentabilidade da anterior, vinculadas ao CDI pré-fixados ou IPCA+. Pelo mesmo caso, eles não têm cobrança de IOF, porque normalmente são investimentos de mais longo prazo. Eles são isentos de imposto de renda, então é uma coisa que chama bastante atenção, muita gente gosta, porque eles são isentos, mas não quer dizer que eles sejam melhores que os CDBs. Você tem que sentar e fazer essa conta, você pegar um CDB e tirar o imposto de renda e ver quanto com LCI e LCA está rendendo para tomar a sua decisão. Pelo mesmo caso anterior, a liquidez deles é bem restrita, o vinculado ao CDI não sofreria marcação a mercado e o pré-fixado e o IPCA+, sim. Por serem investimentos em banco, você está garantido pelo FGC e a liquidez só no secundário, ou seja, se você quiser sair, você vai ter que contatar seu assessor para ele tentar vender esse título no mercado. Passando agora aqui para os CRIs e para os CRAs, eles têm as mesmas opções de rentabilidade que você encontra nos LCIs e LCAs, você consegue encontrar também CRIs e CRAs vinculados ao CDI, em vez de um percentual de 110, 120, 130% do CDI mais uma taxa fixa, é possível encontrar em CRIs e CRAs. Como eles têm prazo de vencimento, você também não costuma sofrer cobrança de IOF, o imposto, eles são isentos de imposto de renda, a liquidez é restrita também, você não consegue sair automaticamente, sair de forma fácil desses investimentos. Eles podem sofrer marcação a mercado se você quiser sair de forma antecipada, mas como são investimentos que não estão sendo feitos através do setor bancário, basicamente você está pulando o banco e emprestando direto para o setor imobiliário ou para o setor de agronegócio, você não tem a proteção do FGC.
Seguindo um pouquinho mais aqui, a gente tem as debêntures. As debêntures são empréstimos que você faz para empresas privadas. As rentabilidades são muito parecidas com o que a gente viu aqui até agora, pode ser vinculadas ao CDI, 110, 120, 130% do CDI, podem ser pré-fixadas, podem estar vinculadas ao IPCA+, então IPCA mais uma taxa fixa, ou podem estar vinculadas ao CDI, CDI mais uma taxa fixa. Não costumam sofrer cobrança de IOF, porque são investimentos de prazo um pouco mais longo. O imposto aqui depende. Se a debênture for uma debênture vinculada à infraestrutura, então uma debênture de energia, debênture de empresas que vão construir estradas, elas são isentas de imposto. Se elas não forem desse setor, elas não são. Então é importante, antes de você investir numa debênture, olhar de qual setor que ela é, se ela é ou não isenta de imposto. A liquidez dela também é bem restrita, você não consegue sair no momento que você quiser e ela sofre marcação a mercado. Se você quiser sair antecipadamente, vai ter que tentar vender no mercado e você vai sofrer marcação a mercado. Nenhuma das debêntures também é coberta pela FGC. Subindo a tabela aqui então para a gente chegar nos fundos de renda fixa, esse aqui talvez seja o investimento que mais causa confusão, porque ele, apesar de levar renda fixa no nome, a rentabilidade dele não necessariamente é uma rentabilidade constante. Os fundos de renda fixa basicamente dividem em fundos DI, que eles investem só no Tesouro Selic, então esses fundos você vai acompanhar o Tesouro Selic, mas tem os outros fundos, como debêntures incentivadas ou fundos livres de renda fixa. Os gestores de fundos de renda fixa ficam tentando comprar investimentos e vender de renda fixa, como debêntures, CDBs, CRIs e CRAs, para tentar ganhar justamente com a marcação ao mercado. Então, quando você investe num fundo desse, você pode perceber subidas e descidas. Eu até deixei um exemplo na tela aqui para mostrar para vocês. Esse é um fundo aqui, eu escolhi ele por acaso, um fundo da XP. Então repare que ele leva renda fixa no nome, XP, Horizonte, Prev, Master, fundo de investimento de renda fixa. Só que repare como que ele tem um sobe e desce, ele tem várias oscilações. Então não é porque um fundo leva renda fixa no nome que você vai ver aquela subida constante, igual a gente está vendo na linha preta aqui, que representa o CDI. Fundos de renda fixa normalmente apresentam oscilação. Voltando aqui para a tabela, eles podem cobrar IOF porque muitos fundos de renda fixa te garantem liquidez diária. Então se você investir hoje e sair daqui 10 dias, vai ter a cobrança de IOF em cima de você. Ele tem uma cobrança de imposto regressivo, então aquela tabela regressiva, mais o Come Cotas. O Come Cotas basicamente funciona como um adiantamento de imposto. A cada 6 meses existe a cobrança antecipada de 15% da sua rentabilidade. No momento que você pede o resgate, eles veem quanto que você já pagou de imposto, quanto que você teria que pagar e só fazem a diferença. Isso é tudo feito automaticamente, vocês não precisam se preocupar. Eu só não gosto muito, apesar de ser falado, eu acabei de falar que o Come Cotas é um adiantamento de imposto, porque ele prejudica a rentabilidade do seu investimento. Como ele vai tirando um pouquinho a cada 6 meses, ele vai cobrando aqui a cada 6 meses, aquele valor que saiu que poderia continuar rendendo para você, aumentando o seu valor no futuro, ele acaba saindo. Então, o Come Cotas tende a ser um pouco prejudicial no longo prazo. A liquidez eu deixei aqui como depende, porque tem fundos de renda fixa de liquidez diária, tem fundos de liquidez de 10 dias, 15 dias, 30 dias, 60, 90 dias, então depende muito do fundo que você está investindo. Essa coluna aqui, que é a de marcação a mercado, eu deixei esse asterisco, porque como eu disse, tem fundos que investem, por exemplo, só no Tesouro Selic, você quase não vai perceber a marcação a mercado, mas fundos de renda fixa que investem em debêntures para tentar ganhar justamente com a marcação a mercado, você vai perceber essa oscilação igual eu acabei de mostrar para vocês. E os fundos de renda fixa não têm garantia também do FGC, não tem proteção do FGC porque você não está investindo através da rede bancária. Bom pessoal, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Como eu disse, era só um apanhado geral de tudo que a gente viu aqui no canal sobre renda fixa até agora, passando pelos principais investimentos de renda fixa. Só reforçar que não existe também um investimento claramente melhor que o outro, vocês têm que sentar, fazer contas, colocar no papel para ver o que é melhor, o que é pior. Não é porque o LCI e LCA são isentos de imposto que eles são obrigatoriamente melhores que CDBs. Às vezes tem CRIs e CRAs que podem ser piores que CDBs, podem ser piores que LCIs e LCAs. Então é importante você colocar isso tudo no papel. Detalhes, assim, cálculos, exemplos, eu faço nos vídeos, então vocês procurem os vídeos específicos sobre cada um desses tipos de investimentos. Também com relação ao FGC, é importante vocês levarem em consideração se o investimento tem ou não FGC, tirando o Tesouro, que é considerado um investimento super seguro, porque você está emprestando para o governo do Brasil. Os outros investimentos na rede bancária, você tem proteção do FGC até 250 mil, isso não se aplica aos CRIs e CRAs, às debêntures nem aos fundos.
E basicamente é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, eu estou à disposição, podem mandar um comentário para mim aqui no YouTube, ou podem mandar um direct no Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Um abraço, tchau!